Bom dia! Bom dia! Como é que vocês estão? Nessa manhã a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a vida de Maria. A gente vai entender um pouquinho mais como podemos agir diante de algumas situações da nossa vida. E eu quero muito que você não disperse nesse momento. Eu quero que você se concentre para receber realmente o que Deus tem para a tua vida, né? E para mim também, porque eu sempre falo isso, né? À medida que eu falo para vocês, eu estou sendo ministrada também. Então tem me abençoado bastante tudo que a gente tem estudado por aqui. Mas vamos lá, o texto de hoje está no livro de João, capítulo 11, versículos 28 a 30. E o título desse devocional é Não rejeite os comandos que podem mudar a sua realidade. Às vezes a gente não se dá conta, mas a nossa vida ela passa, né, por algumas situações em que nós precisamos tomar decisões e recebemos comandos. E esses comandos muitas vezes podem nos trazer resultados diferentes. No entanto, nós não ouvimos ou ouvimos e desdenhamos, né? E a gente vai falar sobre isso nessa manhã e eu sei que você pode muito ser abençoada com essa palavra, tá? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de termos dias de descanso, de vivermos a liberdade, onde nós, infelizmente, não vemos acontecendo em outros países por aí, principalmente no que diz respeito à Tua palavra, a adoração a Ti, Senhor. Obrigada porque somos livres para Te adorar, para Te servir. Obrigada porque somos livres para experienciarmos a vida cristã de uma forma tão linda e tão aberta, coisas que outras pessoas não têm essa oportunidade. Obrigada. Peço nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite cada mulher que está aqui, visite o meu coração e visite o coração de muitas. Que o Senhor transforme em nossa vida de dentro para fora. Que essa transformação seja tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas se impressionem, mas que o brilho do Senhor fale mais alto. Que toda a transformação que houver dentro de nós possa refletir no nosso externo e, consequentemente, nas pessoas à nossa volta. Perdoa-nos, Pai, porque somos tão limitadas. Perdoa-nos porque não confiamos nas Tuas palavras. Perdoa-nos porque somos tão incrédulas muitas vezes, mas ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a descansar, ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem para nós, ajuda-nos a ficarmos firmes nas Tuas palavras, a fim de que possamos ouvir cada comando Teu para que nossa vida seja melhor. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. O texto diz assim: depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Eu coloquei como título desse devocional a seguinte frase: não rejeite os comandos que podem mudar a sua vida. Às vezes, nós só obedecemos comandos, ou não. E por que eu estou falando isso? Porque Maria viu que a irmã dela tinha ido ao encontro de Jesus quando soube que Jesus havia chegado ou que ele estava chegando. Marta não esperou Jesus chamar ela. Marta não esperou o pior acontecer para correr aos pés de Jesus. Marta simplesmente ouviu Jesus, soube que Jesus estava a caminho e ela correu. Foi isso que nós ouvimos ontem. Enquanto que Maria ficou sentada lamentando a dor da morte do seu irmão. Hoje a gente já vê que Marta volta para casa. E quando Marta volta para casa, o que é que Marta diz para Maria? Olha, o mestre chegou e ele está lhe chamando. Uma das coisas mais impressionantes que a gente percebe nesse trecho é que Jesus ele não é igual a nós. Jesus não é aquele Deus que espera uma reciprocidade para agir em nossa vida. Ele poderia simplesmente ter dito assim: Maria não veio não? E tá fazendo charme. Sabe que eu sou tudo isso e preferiu ficar lamentando, pois agora ela vai aprender. Vou deixar ela bem quietinha no canto dela. Não quero conversar com Maria agora não. Ela precisa amadurecer. Imagina se Jesus fizesse isso.
Mas não, Jesus não esperou a ação de Maria para agir conforme ele via que era para agir. Ele simplesmente disse para Marta: chama Maria. Eu quero que ela venha. Óbvio que seria muito melhor que fosse espontâneo, não é? Mas não foi isso que aconteceu e Jesus não rejeitou Maria por conta de um, entre aspas, desprezo, desdém ou falta de priorização. Jesus simplesmente disse o quê? Vem, chama Maria. Maria, por sua vez, esperou um estímulo. Maria não viu que aquela dor que ela sentia deveria ser o próprio estímulo para ela correr aos pés de Jesus. Ela simplesmente esperou um comando. E talvez você também esteja vivendo isso. Talvez você esteja num momento não tão bom na sua vida, um momento de desafio, né, dentro do seu negócio, dentro da sua vida pessoal, não sei. E você não vê que talvez isso já seja o estímulo para você correr para Jesus, igual Marta fez. Talvez você ainda esteja esperando o comando, mas o perigo não é apenas isso. O perigo é você ouvir o comando e não ir. E é exatamente isso que eu quero fortalecer nesse devocional. Não rejeite os comandos que podem mudar sua realidade. Não se entregue apesar dos comandos, porque eu sei que muitas de vocês, assim como eu já vivi isso, por diversas vezes ouve comandos, sabe o que tem que fazer e não faz. Simplesmente fica lamentando, questionando, fica no mesmo lugar. E o que você precisa fazer nesse momento simplesmente é seguir o comando. É qualquer comando? Não. É comando de alguém que tem pleno coração em Deus. É comando de alguém que sabe exatamente o melhor caminho para você. É o comando de alguém que você confia genuinamente. É o comando de alguém que pode transformar com as palavras dela a sua realidade. E normalmente quem pode fazer isso é uma pessoa com coração voltado para Deus, com coração bondoso, querendo 100% o seu melhor. Nesse momento você precisa ouvir comandos e não rejeitá-los. Não é só ouvir, é ouvir e seguir os comandos. O que será que hoje você está rejeitando diante da realidade difícil que você tem vivido? O que será que hoje você não está obedecendo? Trazendo para o nosso contexto profissional, muitas empreendedoras tem um nome que eu quero falar, não estou conseguindo, em pantufam, né? Ficam cheias. Eu não sei a expressão, me fugiu a memória agora, mas assim, ficam cheias de conhecimento, de informação, mas não praticam, não vão atrás, não fazem nada, rejeitam os comandos. Maria, graças a Deus, não fez isso. A Bíblia diz que quando Maria ouviu, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Talvez você precise não só levantar, talvez você precise levantar depressa. Às vezes você acha que seguir um determinado comando é simplesmente ir no seu tempo, não é? Às vezes a gente fala, não, eu vou bem devagar. Não, você precisa ir depressa. Às vezes tem coisas que precisa de você agilidade. E você tá aí na marisia, como a gente costuma falar muito em Salvador, né? Essa expressão é bem comum por lá. Tô só na marisia. É tipo assim, eu tô muito de boa, tô tranquila, tô na minha, tá tudo bem, né? E eu realmente não quero que você viva isso. Eu acho que nesse ponto em específico nós precisamos agir com agilidade quando estamos passando por situações complicadas, difíceis, né? Nós precisamos ouvir comandos, mas não apenas ouvir, seguir comandos e não apenas seguir, mas seguir depressa, tá? Assim como Maria fez. Então, que nessa manhã você coloque isso no seu coração, que nessa manhã você não rejeite os comandos que podem mudar a sua realidade, mas que por mais difíceis que sejam esses comandos, você tenha assertividade, você siga sem pestanejar. Maria poderia, naquele momento, num profundo lamento, dor, seguir o comando de forma muito lenta. Não, eu acabei de perder meu irmão, você sabe, então eu tenho que ir aqui devagar, não tenho nem ânimo para correr atrás de Jesus, mas o importante é que eu tô indo, né? Não. Algumas ações suas, alguns comandos vão exigir de você agilidade. Então faça depressa, né? Corra realmente rumo à solução que você precisa e não se renda, assim como Maria fez ontem, que nós ouvimos, ao problema, mas diante de uma solução
perfeita, que no caso Jesus era a solução perfeita, haja depressa e certamente essa solução está a caminho e você precisa estar atenta, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que Ele te conceda uma excelente quarta-feira. Eu ia falar segunda, né? Porque tá com cara de segunda, né? Pós-feriado. Mas que você tenha um dia muito especial, muito em paz e que você caminhe cada vez mais no sentido do melhor para sua vida. E o melhor para sua vida é aquilo que Deus tem para você. Amém? Um beijo grande, fica com Deus. Boa quarta para você. Tchau, tchau.